Boa noite, pessoal, beleza? Alex aqui, mais um vídeo pro canal. Vamos dar uma passadinha aqui nas trades que rolaram hoje no EURUSD e vamos dar uma passadinha aqui antes no gráfico diário. E eu tava com tava com um viés um pouco errado ontem, né? Porque se a gente for olhar na perspectiva do diário e o diário, ele tá em movimento bearish, né? Se a gente for prestar atenção, né? Ele tá em movimento bearish. E aí, neste ponto aqui, o que que ele fez, né? Aqui foi o nosso último rompimento de estrutura, né? No gráfico diário. Cadê? Aqui. Exatamente aqui, esse foi o nosso último rompimento, né? De estrutura do gráfico diário. Teve esse forte movimento de queda aqui, né? Eu até marquei com esse círculo aí. E aí, né, a gente estava dentro da área de desconto do preço, né? De área premium, aliás, dentro dessa pernada, né, de baixa. Então a gente estava trabalhando no gráfico diário, a gente estava trabalhando dentro desse range aqui, né? Deixa eu marcar com este aqui. A gente estava trabalhando dentro desse range aqui, né? E, e qual é a expectativa de movimento, né? A expectativa do movimento é fazer o pullback do preço, possivelmente testar áreas de extremo ou decisional. E o que, que o preço fez aqui, ó? Ele testou, né, a área extrema e depois ele teve um forte movimento de queda, né? Então, na expectativa de movimento, qual é a expectativa do preço fazer a expansão, fazer o pullback e fazer a continuação, né? Então, no diário, a gente chegou, né, no ponto do decisional, no gráfico diário. Então, vamos marcar aqui a expectativa de movimento. É este aqui, ó. Fazer o pullback e ele romper fundo, né? Deixa eu ajustar isso aqui. Tirar essa linha. Essa aqui tá bom. Essa aqui tá bom. Então, esse aqui era o movimento do gráfico diário, né? Ele poderia, assim, muito bem vir aqui em cima, na área extrema, ou vir aqui no decisional, e foi o que aconteceu. Ele chegou no decisional, que foi aqui bem neste pavio aqui, e lá atrás deve ter alguma coisa que ele reagiu e fez um flip aqui nessa região, para o preço testar aqui, né? Então, eu tava com um pouco de. Eu tava com esse viés de comprador, né? No gráfico de 4 horas, né? Mas no gráfico de diário, ele completou o pullback dele, ele chegou na área de desconto do preço, testou, né? Testou este pavio aqui. E aí ele fez no 4 horas a mudança de caráter e seguiu um movimento bem forte, né? No gráfico de 4 horas. E como vocês podem ver, o pullback geralmente ele demora muito, né? E simplesmente em um, dois, três, 4 dias, praticamente engolfou toda essa região aqui, né? Então, para mim, o gráfico diário ele está em estrutura bearish, né? Porque ele vem em estrutura bearish. Ele terminou a sua estrutura, o seu fluxo de alta e agora voltou para a estrutura bearish, né? Então ele está em fluxo e estrutura bearish, né? E aí, se a gente for aqui no gráfico de 4 horas, se a gente for aqui no gráfico de 4 horas, ele testou, né, no 4 horas, aonde que ele testou aqui? Ele testou esse doji aqui, né, no gráfico de 4 horas. Ele consumiu a liquidez que tinha aqui em cima. Consumiu essa liquidez, a área de desconto do preço, né? E aí depois, né, ele fez a mudança de caráter no gráfico de 4 horas. E depois ele veio rompendo, né? Ele rompeu aqui, deixou esse range aqui do 4 horas. Ele não respeitou a zona de demanda aqui, também não respeitou
essa zona de demanda aqui, ele furou hoje, né? Então, a gente estava trabalhando dentro desse range aqui, o preço fez o pullback, né, do gráfico de 4 horas, testando uma zona de M15. Então, se a gente for olhar aqui no gráfico de M15, ou no gráfico de 4 horas, desculpa, ele completou o pullback dele, né? Veio até o 50% praticamente do movimento, e aí ele fez um forte movimento de queda, né? O meu viés estava um pouco errado, porque eu estava achando que o preço ia vir romper topo, né? Ia vir romper esse topo, então só que o preço já estava dando indícios, né, que já estava falhando, né, por esses pavis aqui, ó. Porque qual é a expectativa do movimento, né? Ele vinha com força, né, força compradora, força compradora, e aqui ele não mostrou força compradora. Ele fez só um pullback, testou 50 e desceu com força, muita força vendedora aqui, né? Então, no 4 horas a mesma coisa. Ele vinha uma tendência compradora, ele mudou o caractere dele, e aí agora ele alinhou com o gráfico diário, né? E com o gráfico, na verdade, ele alinhou a estrutura e fluxo, né, do gráfico diário, e o 4 horas também alinhou, né? Então, para mim, o 4 horas se encontra bearish, né? Ele tá em estrutura bearish, fez o pullback, agora está em fluxo bearish. E agora a gente tem essa última zona aqui de demanda. Não sei se vai ter uma boa reação pelo fato de ter liquidez aqui. E eu acredito que agora ele vai vir furar, vai vir quebrando a estrutura, né? E depois, por fim, romper o fundo do diário. Mas como eu não tenho uma bola de cristal, né, para prever o futuro, a gente reage o mercado, né? Mas essa é a minha visão agora atual do gráfico. E se a gente for aqui no gráfico de 15, a gente pode ver que o preço, né, ele vem falhando, né? Eu até estava meio, eu tava até meio desconfiado disso, né? Porque se a gente quisesse realmente quebrar o topo de 4 horas, ele teria feito um movimento muito forte, né? Só que dentro desse range aqui todo, meu, olha essa consolidação toda aqui, né? E o preço deixando muita liquidez. Então tava tendo um indício muito forte, né, de que eles iam usar a liquidez daqui para derrubar o preço mais ainda, né? E a gente tinha essa última área do 15 minutos, antes dos 50%, né? Na verdade está na barreira dos 50%. E aí, né, por fim, ele fez uma tentativa de alta, né? Hoje, mais ou menos 5 da manhã, a gente tinha essa última zona de demanda não testada, né? Mas ele já havia mudado o seu caractere aqui, na minha visão, né? Então, essa era a minha visão de hoje. Na verdade, a minha visão era compradora, vou ser bem sincero, porque eu faço parte de um grupo e aí os mentores acabam colocando as análises deles e tal. E aí a gente acaba ficando com dúvida, né, na sua própria análise, né? E se eu tivesse seguido a minha própria análise, talvez eu teria tido mais sucesso nas minhas trades hoje, né? Porque eu estava com viés comprador e, na verdade, no começo do dia eu estava com viés vendedor, né? Porque ele rompeu, né, o último fundo. E até um amigo me perguntou sobre isso aqui. E eu disse aqui, se furasse esse fundo aqui, confirmaria essa mudança de caráter. Mas depois, né, devido ao meu trabalho, eu não consegui prestar tanta atenção no gráfico. Eu peguei umas vendas, desculpa, eu peguei umas 2 vendas no gráfico, mas foi no meio do caminho aqui. E, e no 15 minutos é isso, né? Que eu tava vendo. Que eu vi depois do mercado, aliás, né? Ele fez essa mudança de caráter. E aí, se a gente for traçar o range, esse aqui era o range, né? Depois que ele começou a fazer o pullback, a gente deixou essa última zona aqui de oferta
para mim, aqui no extremo, só esse pavio. Eu estava acreditando que ele não subiria tanto assim, né? Excluir isso aqui, beleza. E aí o preço voltou lá, né? Na região premium, na região de desconto, desculpa, do preço, né? Nessa zona aqui. Testou a região, teve um forte movimento, né? Só que aqui ele não rompeu o fundo, né? Para mim isso aqui não é um rompimento de estrutura. Eu até coloquei aqui no close, né? Esse NC é no close, ele não fechou abaixo. E aí depois o preço voltou na região premium, na região de desconto, desculpa, testando esse pavio imenso aqui. Vou até aproximar aqui no gráfico de 15. No minuto tem uma zona refinada. Se não me engano, eu peguei uma venda aqui. Eu nem sei onde eu peguei a venda, vou ser bem sincero. Acho que foi aqui mesmo, peguei uma venda e saí aqui. Não segurei a trade. Mão de alface. Mas você vê, né, que quando os times estão alinhados, a gente consegue pegar uns bons pips, né, quando os times estão alinhados. E aí se a gente for aqui num minuto, vamos olhar aqui no minuto. Hoje estava bem estranho, né, o gráfico. Não consegui ver muita coisa assim de interessante no meio do gráfico. Mas no minuto ele fez aqui, né, a mudança de caráter, varreu a máxima, depois varreu a mínima, essa mínima aqui. Não identifiquei nada aqui de entradas no gráfico de um minuto, ficou bem bagunçado. O preço desceu bem devagarinho, né? Já veio mitigando, mas não vi nenhuma trade interessante aqui, a não ser que aqui, né, antes da virada, né, antes da mudança de caráter do 15, deu essa venda aqui, que eu achei interessante, porque, ó, pavio, a gente for refinar aqui no pavio, zona de oferta, aqui teve um rompimento de estrutura, né, teve essa estrutura quebrada, o preço testou uma região bem refinadinha aqui dos 5 segundos, do minuto, aliás, voltou lá na zona, então aqui daria uma venda, sim. Acho que a mais clara que eu vi nesse ponto. Deixa eu ver aqui. Aqui só fez um sweep. Teve um rompimento. Aqui teve uma outra entrada também. Nesse inside candle. Fez a mudança de caráter. Então a nossa entrada ficaria aqui. Acho que eu peguei foi essa venda aqui. A primeira venda foi essa que eu peguei. Foi essa venda aqui que eu peguei. Eu acabei saindo no break-even. Mas eu tirei parcial e tudo mais. Essa venda aqui que eu peguei foi isso mesmo. Peguei essa venda aqui. Pagou bem também. Depois o preço ele fez uma mudança de caráter, mas como a gente está num fluxo vendedor, não vale a pena fazer compras. E aí o preço voltou lá na zona zona de desconto do gráfico de 15, né? Nessa zona aqui. Ele fez uma mudança de caráter aqui, né? A gente pode ver bem bonitinho no minuto. Mudança de caráter, zona de oferta para ser testada. Caberia uma ordem aqui, sim. Então, se a gente tivesse entrado aqui, mais ou menos. Oh, caramba. Mais ou menos aqui. Stop 15 pontos. 20 pontos. 20 pontos tá bom. Nosso alvo ficaria o último fundo aqui. Bem bacaninha, pagou bem. Depois o preço voltou lá na área de desconto do 15 minutos de novo, né? Depois que ele não fechou abaixo do último fundo de M15, né? Ele deixou um pavio. Aqui ele fez uma nova mudança de caráter também, né? Se a gente for observar, consumiu a máxima, consumiu a mínima, zona de oferta. Se a gente estiver operando no minuto,
25 pontos. Aqui, na verdade, deixa eu ver aqui. Onde eu tava? Aqui um stop de 25 pontos. Vamos pôr aqui 30 pontos, melhor, para cobrir o topo. 30 pontos, se eu não me engano, eu peguei essa venda aqui também. Ou foi essa? Nem lembro mais. Mas nos segundos, o refinamento foi aqui, mais ou menos aqui, né? E se você não tiver os segundos, dá para você dividir aqui nos 50%. Então, uma entradinha de 20 pontos aqui, ótimo. O stop, tal, primeiro take aqui no último fundo, né, seguindo o fluxo. E o segundo lá embaixo. Então, eu acho que foi isso, né, que eu identifiquei na minha visão de hoje, né? Mas eu tava com o viés um pouquinho errado, mas a gente tá aprendendo, né? Estamos no processo. A gente não. Eu tenho pouco tempo de mercado, né? Tenho acho que 1 ano e meio só de mercado. E 5, 6 meses por aí de smart money, então eu tenho muito que aprender. E mostrando esses vídeos para vocês no YouTube me ajuda bastante, né, a melhorar a minha visão de mercado. Claro que eu estou no processo ainda de aprendizado, de atualização de trading plan, é, querendo ter mais consistência na minha conta, né, tentando sacar dinheiro do mercado. Claro que é um desafio para mim, né, e para todos vocês também, com certeza, aprender um conceito novo, principalmente esse que é um conceito muito complexo, né, no começo de entender, mas depois fica bacana, né? E uma coisa que eu falo para vocês é ter a estrutura é fundamental quando vocês têm a estrutura de mercado alinhado, né? Eu acho que vocês deveriam dar mais prioridade à estrutura do que às entradas, né? Porque se você tiver a favor da estrutura, você vai saber onde você vai sair. Vocês têm que ter o seu trading plan também. É uma coisa que, desculpa, uma coisa que eu ando falhando um pouco é seguir o meu trading plan. E estou tentando consertar isso, né? Operações contra a tendência, o que que eu vou fazer, operações a favor da tendência, tudo tem umas regras que eu estou elaborando ainda, seguindo as minhas confirmações, o meu estilo de operar, né? E aqui no YouTube é basicamente isso, né? Tô gostando muito de fazer esses vídeos. Como eu falei, tá me ajudando bastante a melhorar minha visão e tal. Claro que no mercado real, ali no dia a dia, a gente comete muitos erros, né? Não vou falar que eu sou perfeito. A minha assertividade nesse momento não tá muito bacana. Eu tô em tempo de adaptação também. Quero ser bem transparente para vocês. Eu não sou uma pessoa muito consistente. Eu tô buscando, né, essa consistência e é com o tempo, né? Com o tempo de mercado, com o tempo de tela, aos poucos, né? Com calma. Às vezes a gente fica nervoso, mas tem que ter calma, né? Se a gente for parar para pensar, uma pessoa que faz faculdade, faz uma engenharia da vida, ela estuda 5 anos para poder começar um estágio e ela não vai sair ganhando 10, 15 mil reais depois que sai da faculdade. Tem todo um processo, né? A pessoa ainda vai passar por estágio, passar por talvez um aprendiz, para depois, né? Daqui uns 5, 6, 7 anos, a pessoa chegou naquele nível bacana, ganhando 20 mil reais. E essa profissão de trader, ela te paga muito bem em muito pouco tempo, né? E a gente tem que respeitar o processo, né? Eu vou falar por mim, eu não respeitei o meu processo, acabei fazendo o teste da mesa, assim, tipo, do nada, e tive muitos erros na mesa, tipo, eu tive uma ascensão muito bacana no começo, mas depois decaiu bastante, e eu tô tentando consertar isso, meus horários também.
Mas é essa a visão que eu quero passar para vocês hoje, né? Foi mais um bate-papo. As entradas hoje, basicamente, foi essas aqui foi a que eu achei mais interessante, né? E espero que vocês tenham gostado, né? Eu não tô dando sermão, é mais ou menos a minha visão de mercado, né? E espero que vocês tirem aproveito disso, né? Porque cada um tem seu processo, cada um tem seu tempo. E vamos respeitar isso, né? Porque vocês vão ver, quando vocês começarem a respeitar o processo, a ter, né, tempo de tela, as coisas vão, do nada, vão começar a evoluir bastante, vocês vão começar a ter bastante saques de mercado e tudo mais. E aí a gente está buscando, né? Vamos buscar consistência aos poucos. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Acho que eu falei pra caramba. Falo demais às vezes. Mas é isso. Até a próxima.